TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Gostaria de declarar aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais aqui na Câmara Municipal de Campinas, no plenarinho. E hoje o tema da discussão é educação ambiental, bem-estar animal e animais silvestres, com a palestrante e nossa convidada, professora doutora Érica Piottini Anselmi, bióloga, educadora ambiental e reabilitadora de animais silvestres. Também gostaria de agradecer a presença do seu esposo, Deni Monteiro, agradecer a presença da minha amiga Paula Nista, que também é irmã da Érica, aqui presente, e também a presença da assessora do vereador Paulo Búfalo, Gabriela Facone. Obrigado pela presença e todos os presentes aqui no plenário. Bom, vou fazer a abertura aqui com um breve relato sobre esta questão aí do ambiental de animais silvestres, onde temos a bióloga que vai falar hoje sobre esse assunto dos saruês. A educação ambiental é extremamente importante para a preservação dos animais silvestres e do meio ambiente como um todo. Por meio da disseminação de conhecimentos sobre a fauna e a flora, bem como sobre a importância da preservação do meio ambiente, é possível conscientizar a população sobre a necessidade de preservar a natureza e os animais que a habitam. A educação ambiental também é fundamental para evitar a caça ilegal, o tráfico de animais e a destruição de animais de habitats naturais. Além disso, a conscientização sobre a importância dos animais silvestres na manutenção do equilíbrio ecológico é essencial para a preservação da biodiversidade e para a preservação de desastres ambientais. Portanto, é imprescindível que a educação ambiental seja incluída nos currículos escolares desde a infância, de forma que as futuras gerações possam aprender sobre a preservação ambiental e a importância dos animais silvestres para o meio ambiente. Para falar um pouco sobre o assunto, convidei a professora doutora Érica Piottini Anselmi, bióloga, educadora ambiental, reabilitadora de animais silvestres e idealizadora do projeto Todo Bicho Bom. Ela desenvolve um trabalho incrível com animais silvestres e tem amplo conhecimento sobre o assunto. E queria agradecer, pela presença e por aceitar o nosso convite e estar hoje aqui na Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, onde a gente tem um trabalho constante e sempre procuramos, todos os meses, ter essa comissão atuante e falando de algum assunto relacionado à causa animal. Então eu abro a palavra a você, Eric, fica à vontade para fazer aí todas as considerações e dar essa palestra maravilhosa, falar sobre o assunto do bicho bom, especialmente o saruê. Muito bom, obrigada. Opa! Muito bom, obrigada, vereador. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito pela oportunidade, de falar um pouquinho sobre esse tema que, para mim, é tão caro e para muitas pessoas aí que, no dia a dia, convivem com esses animais e outros, mesmo num lugar urbanizado. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou Érica Piottini Anselmi, eu sou apaixonada por animais desde pequena, então, por isso, eu resolvi fazer biologia. Eu sempre gostei de estudar e cuidar dos animais, então, eu fiz biologia na Unicamp, também sempre fui apaixonada por educação, então, acabei fazendo mestrado em educação ambiental na Unesp. E, nessa brincadeira de trabalhar com bicho, natureza e gente, eu também comecei a trabalhar com desenvolvimento local, desenvolvimento de comunidades e engajamento de lideranças. E acabei, nesse caminho, aí, indo fazer um doutorado nos Estados Unidos, nessa área de engajamento, educação, desenvolvimento e engajamento de comunidades. Aí, fiquei 8 anos lá. Em 2021, voltei ao Brasil.
E como a oportunidade que eu tinha tido lá nos Estados Unidos durante a pandemia foi de trabalhar num centro de reabilitação de animais silvestres, eu me encantei pela causa e falei, eu preciso fazer alguma coisa aqui, nem que seja começando na minha casa mesmo, né, com alguma coisa que eu possa ajudar de alguma forma a isso. Aí eu me formei em auxiliar veterinário de animais silvestres. Um dia eu chego a ser veterinária também, eu tenho esse sonho. E sou membro do Conselho Internacional de Reabilitação de Animais Silvestres. Então, assim, trabalho muito com a reabilitação de animais, pequenos animais por aqui, e muito com a questão de educação ambiental, visando esse engajamento das pessoas para a causa animal mesmo, da preservação da fauna, né? Então, esse é meu foco. Então, um pouquinho do meu panorama, né? Sou campineira também, e estamos aí. E aí eu fundei, né, esse projeto meu Todo Bicho Bom em agosto de 2021. Então faz 2 aninhos aí que eu trabalho com isso, que é uma tríade, né, que é de educação ambiental, bem-estar animal, também que oriento muitas pessoas, faço trabalho energético também com eles, nutrição e reabilitação dos animais silvestres. Então, falando um pouquinho dessa temática, né, eu quis começar do começo mesmo, para a gente pensar um pouquinho de onde que vem essa necessidade da gente falar de uma educação que é uma educação que é ambiental. Então, assim, o homem nasce integrado à natureza, né? Nós somos parte da natureza. E nesse processo do desenvolvimento, né, da evolução humana e do desenvolvimento econômico, né, da modernidade, do advento da agricultura, depois da modernidade, industrialização, o homem vai cada vez mais se desconectando da natureza e vai surgindo uma outra relação, que não é mais nem que esquece a dependência, a interdependência entre os seres, e vai ser uma relação de domínio. Então, o homem passa a querer dominar a natureza. E, ao querer dominar, ele se desconecta e começa a explorar. E, nessa exploração, a gente vai seguindo um caminho de destruição do ambiente onde a gente vive, né? E aí tem a resposta, causa e consequência do nosso planeta em relação a isso também. E para a nossa fauna silvestre, o que isso acarreta, né? Então, quando a gente vem com muito essa questão da modernização, do desmatamento, né, da agricultura, a pecuária, a exploração da floresta, dos espaços, dos diferentes biomas, isso acarreta num fenômeno que é a perda e a fragmentação dos hábitats desses animais. Então, esses animais acabam perdendo o local onde eles viviam, onde eles vivem, acabam sendo muito pequenos. Então, eles não conseguem suprir as suas necessidades de alimento, de abrigo, de reprodução, né, de variação genética que eles precisam. Então, tem uma pressão muito grande em cima desses animais, né? Fora coisas que a gente está vendo aí também, que são decorrentes das mudanças climáticas. Se a gente já está sentindo, por exemplo, aqui em Campinas, esse calor homérico, queimadas recordes no Pantanal, seca na Amazônia, um monte de enchente, ciclones no Rio Grande do Sul. Tudo isso é em função das atividades também do homem, a pressão dele sobre o meio ambiente, e isso afeta diretamente nesses animais também. Então, eles também têm que lidar com isso, né, a transformação que o homem tem feito através dessas atividades na natureza, também afetando a vidinha deles. E fora outras coisas que o vereador citou. Então, o tráfico de animais é uma realidade muito forte ainda no país. Se as pessoas acreditam, assim, da cidade de Campinas, que isso não acontece todo o tempo, né? Ainda existe isso. A caça ilegal é uma coisa cultural no Brasil. As pessoas, às vezes, nem percebem que é ilegal, não sabem dessa coisa, mas existe uma coisa cultural. Em Campinas, a gente tem vários focos. Em Barão Geraldo também, eu trabalhei um tempinho ali até de tentar desarmar armadilhas de caça que tem. Então, isso também é presente aqui, né? E diversos acidentes com os animais em áreas urbanizadas, que a gente vai falar aqui, principalmente em relação aos saruezinhos, né, os gambazinhos. Mas é isso, atropelamento, afogamento, ataque para os animais silvestres, né? E fora a poluição. Então, tudo isso que é da ação do homem vai acarretando uma pressão em cima desses animais, né? E colocando em risco a preservação da biodiversidade como um todo e a preservação de algumas espécies específicas, né? Então, olhando um pouquinho para a nossa problemática, né, para a cidade de Campinas. Então, quando a gente fala, a nossa principal questão aqui é a questão da urbanização. Então, a gente já tem uma cidade grande, muito populosa, que cada vez vai crescendo mais, né? E, ao crescer, o que acontece naturalmente? Esses espaços, né, da cidade vão tomando espaços que antes
eram áreas de biomas, áreas arborizadas, áreas de floresta, áreas de cerrado, né? A gente ainda tem essa parte de transição da Mata Atlântica para áreas de cerrado aqui em Campinas. E aí você vai fragmentando. Essa foto ali em cima mostra muito isso, né? Você vê a cidade em volta de um espaço ainda... são ilhas, né? São ilhas assim, de florestas, né? De hábitats ainda que a gente nem pode dizer que são totalmente preservados, porque tem na verdade não são, né? Tem todo o efeito da cidade, o efeito de borda ali. E a gente tem em Campinas a Mata de Santa Genebra, que é o maior fragmento de Mata Atlântica urbano do Brasil, né? Então a gente tem esse fragmento importante aqui e alguns outros fragmentos, né, de mata ainda que os animais acabam querendo acionar. Então, se eu estou num lugar aqui, eu não vou querer procriar com meus parentes, né? Eu vou querer explorar novos territórios. É da natureza, do instinto do animal isso. Então, ele vai buscar outros animais. Então, esses animais, para buscar outros animais em outras áreas, né, como território deles, para outros pools genéticos, né, já é instintivo deles para se procriarem, né, alimentos, eles vão cruzar essas áreas urbanizadas. Então, a gente fala bastante aqui da importância de ter corredores ecológicos, né, de criar áreas arborizadas e trabalhadas com árvores nativas para que esses animais possam passar. Tem esse movimento da passagem de fauna, que é muito importante aqui também em Campinas. Há pouco tempo, a gente conquistou alguns espaços em Sousas, Joaquim Egídio, ali em Barão Geraldo, também na Estrada da Ródia, existe um lugar muito importante ali, que é a rodovia Zeferino Vaz, que liga até Paulínia, que é onde os animais saem da Mata de Santa Genebra para cruzar a fazenda ali do Rio das Pedras, que também tem essa pressão de construção junto com a operadora da rodovia, dessa passagem de fauna, né, para os animais poderem atravessar ali. Então, nesse lugar, por exemplo, da Zeferino Vaz, a gente estava tendo uma estimativa de morte de um animal silvestre por dia atropelado. É muita coisa, né? Então, precisa ser feito. Então, a gente tem isso. E o que vai acontecendo? Né? A gente estava aqui no começo, um pouquinho antes de começar a reunião, conversando com algumas pessoas aqui, e o pessoal falando, tem o saruezinho aqui, tem tucano, tem a maritaca. Então, quanto mais a gente vai crescendo de urbanização, mais a gente vai ocupando o espaço deles. E quanto mais a gente vai ocupando o espaço dos animais silvestres, eles mais vão ocupando o nosso. Então, a gente vai criando um fenômeno de sinantropia, que é esses animais ficando cada vez mais acostumados aos seres humanos, né? Então, com isso também que acontece? O aumento de acidentes. Principalmente para quem? Não para a gente, para os animais, né? A gente ouve muito mais um animal sofrendo com a interação com o homem do que a gente sofrendo algum dano por conta deles. Então, essa é uma questão muito importante para a gente que vive na cidade, né? Principalmente em grandes núcleos urbanos que nem Campinas. Então, é por aí que eu queria que a gente fosse começar esse nosso processo, né? Então, o que acontece? Nessa urbanização, a gente cada vez mais perto dos animais silvestres, eles cada vez mais perto da gente, a gente tem alguns desafios dessa interação, né? Mas tem um fenômeno também que eu não sei se vocês perceberam, que veio muito forte assim, com a questão da pandemia. Muitas pessoas, por terem que ficar em casa, né, com aquele estresse, aquela situação, aquele medo, começaram a buscar uma volta à natureza. Então, a gente tem um fenômeno mundial que foi acentuado com a pandemia, já era uma coisa bem sendo estudada, que é da busca pelo homem pela reconexão com a natureza. Né? Então, de buscar esse deleite, de fugir do estresse do dia a dia. Mas então, a gente tem uma interação voluntária também das pessoas com a natureza. Mas o que acontece? Mesmo essas pessoas, eu tenho atendido casos diariamente, porque essa é uma das coisas que acontece comigo também. Eu tenho um trabalho invisível, que é de orientar pessoas, cidadãos de Campinas, normalmente, que é assim, olha, tem um animal caído aqui em casa, apareceu um saruê, tem um bebê pássaro, ou apareceu uma cobra, o que eu faço? Né? Então, a gente vê as pessoas ainda sem saber como interagir com esses animais, algumas têm medo e também ainda têm incômodo, né? Quer ir para o mato, quer ir mais perto da natureza, mas não quer que venha a aranha, não quer que venha o inseto, não quer que venha o saruê. Então, porque é um estranhamento ainda. E tem essa interação involuntária, que são das pessoas indo por esses habitats dos animais, o ambiente urbano ocupando esses espaços e os animais indo para perto. Então, o que vem dessa interação? Um estranhamento das pessoas, um incômodo, às vezes, medo.
é muito normal. Então, tudo isso que eu estou listando aí é da minha própria experiência de conversar e orientar essas pessoas com quem eu lido diariamente, né? Então, muita insegurança. Nossa, eu tenho uma filha de 4 anos, apareceu um saruê aqui no meu quintal. Ou ontem, uma outra pessoa deu curto-circuito na minha casa. Meu marido entrou no forro. O que aconteceu? Tem as maritacas lá comendo as fiação, mas tem um ninho de maritaca. Por lei, você não pode mexer, é crime ambiental no ninho de maritaca. O que eu faço? Vocês têm que proteger seus fios. Pensa no próximo ano, pensa para o animal. O animal tem que crescer, nascer, ser ali parentado pelo pai e a mãe. Depois que ele sai, ele setela ali e vida que segue. O ano que vem você... Mas é muito melindroso e muito difícil, porque, às vezes, mesmo a gente que é da área... não consegue, não sabe exatamente a resposta, né? Então, as pessoas não sabem como agir, falta informação mesmo. Assim, para quem que eu ligo? Né? Tem muitos desses relatos. Eu tenho que ligar a polícia ambiental, ou é o bombeiro, ou é a defesa civil, ou é um veterinário, ou é um voluntário. E muitas vezes existe própria confusão dentro dos próprios órgãos do que a gente faz, né? O que é feito com isso, né? E muita informação errada, né, das pessoas. O saruê é um caso... Eu vou falar bastante dele, né? Mas tudo bem. É que é um caso bom, gente. É um caso bom. É um bicho bom com um caso bom para a gente pensar em soluções aqui para essa interação e a educação ambiental como uma solução fantástica. Que é informação errada, mitos, crenças. Então, o povo acha que o bicho é praticamente um voodoo, né? Que vai chegar e atacar, e vai comer as criancinhas, e vai comer sua comida, que a urina dele vai transmitir doença, que ele vai atacar os animais. Então, e tem o caso também dos animais que precisam de ajuda. Então, apareceu um pássaro ferido no meu quintal, ou um animalzinho caiu do ninho. O que eu faço? Ou um saruezinho que ficou para trás. Então, as pessoas não têm essa informação. Então, são esses os desafios grandes, né, que a gente vê nessa interação. E as consequências para os animais. Então, muitos resgates aí que eu já trabalhei em Campinas ligados a atropelamento, né? Antes de ontem mesmo, vou até mostrar uma foto aqui, eu recebi os 2 menores filhotinhos que eu já cuidei na minha vida, que acho que tinha 2 centímetros cada um, de uma mamãe que foi atropelada e foi tirada da barriguinha deles, choque elétrico, né? Vítimas de animais domésticos, afogamento em piscina. Eu falei um pouquinho antes aqui que os animais... acho que ainda não estava gravando. Aquilo aqui que é uma onça? Esse daqui é uma onça parda, né? A gente tem muitos casos aqui em Campinas de onça parda, ouriço cacheiro atropelado, cachorro do mato, até gato mourisco, que é uma espécie super importante, já ameaçada também. A gente teve relatos há pouco tempo, né? Muitos saruezinhos, a gente tem bastante, e aves diversas, né? Mas a gente tem bastantes relatos ainda. Sagui, né? Também por aqui. Então, a gente tem isso, muitos casos de maus tratos animais também. Então, assim, por as pessoas acharem que os animais vão causar algum mal, também querem maltratar, ou por ter medo, acabam matando, né? Então, tudo isso é crime ambiental que as pessoas... Ou mexe no ninho, aqui eu não quero, que as pessoas ainda também não sabem, né? Ou então as pessoas tentando ajudar erram. Tem muitos casos assim também, que eu já também tentei ajudar alguns animais que já tinham sido resgatados por outras pessoas que não têm o manejo adequado e acabam condenando aquele animal ou a uma disfunção nutricional ou uma questão comportamental, que o animal perde totalmente as características dele de ser arisco, né, instintivo, e o animal acaba virando doméstico e não pode ser reintroduzido na natureza. E aí cria-se um outro problema, né, também com essa questão. E morte mesmo, né, as pessoas matando mesmo, por maldade. Então, é triste. A gente tem todos esses casos, assim. Então, um pouquinho de soluções aqui, né? No meu entender, da minha experiência nesses anos aqui. Então, a educação ambiental é super importante. Então, assim, para sensibilizar as pessoas sobre a importância dos animais, aqueles animais que não são bonitinhos, né? Ou aqueles que... E daí pega o exemplo dos bonitinhos também. Aqueles animais que as pessoas têm medo e não sabem como lidar, né? Então, informar, né? A informação correta salva vidas. Eu tenho batido muito nessa tecla, assim. Salva vidas. É importante. Quando as pessoas percebem que agora elas têm informação certa e é totalmente diferente do que elas imaginavam, elas se engajam na hora.
É uma questão de engajar. Nossa, eu preciso contar isso. Então, relatos das crianças e de mães, de pais, de adultos passando pelas minhas oficinas falando que que as crianças foram na escola e ensinaram o professor a isso. Ficam falando com os amiguinhos do condomínio isso. Ou as mães falando que grupo de mães já passaram essa informação. Então, é muito importante que a gente consiga engajar as pessoas, né? A gente fala de conscientização, e eu acredito que a conscientização é assim, é uma mistura de informação com sensibilizar e engajar para aquelas pessoas virem multiplicadores. É uma educação ambiental, é assim que a gente quer. Né? O que acontece, o que não é legal, o que é certo, o que não é certo, o que é certo em relação ao animal, o que eu posso fazer, como que eu posso engajar outras pessoas, como que eu posso engajar o meu governo, os meus governantes, como que eu posso engajar a minha comunidade, como que eu posso engajar a minha escola, como eu posso engajar meu condomínio. Né? Então, é super importante isso também. E uma coisa que é cada vez mais importante, que acho que a gente precisa clarear, e principalmente aqui em Campinas, é isso. Assim, como que, para as pessoas, né, como é que eu procedo em alguns casos que precisam de resgate, ou que tem um animal ferido no meu quintal, ou que ele só está passando lá, o que eu tenho que fazer? A que órgãos recorrer, né? E que esses órgãos públicos também fiquem um pouquinho mais organizados para entender qual que é o papel de cada um. Né? Então, porque fica, às vezes, uma passagem de bola de um para outro, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E, muitas vezes, alguns servidores que estão lá dentro também não sabem como proceder, né? Ou então também não tem o conhecimento técnico em relação àquele animal. Então, a gente vê, às vezes, a pessoa até com boa vontade, que trabalha nesse órgão, não estou criticando, né? Mas, assim, às vezes que falta uma informação mesmo, assim, do tipo falar, essa coruja é uma coruja filhote e precisa de tal coisa, sendo que a coruja é uma coruja adulta que claramente está com um ferimento no braço, com uma fratura no braço, e precisa de outro tipo de atendimento do que aquele que foi falado para o cidadão. Então, tem umas coisas assim. E uma coisa que eu acho super importante, não só eu, mas todo mundo que trabalha nessa área, da importância de a gente criar aqui, para atender a região de Campinas, um centro de triagem e reabilitação de animais silvestres, que seria esse órgão maior, essa instituição, né, que receberiam esses animais e conseguiriam dar todos os cuidados, né, para ele ali de reabilitar, para que ele consiga ter o animal possa ter todo o atendimento veterinário, nutricional, comportamental, de fisioterapia, o que quer que seja, e todo o processo de reabilitação para depois ele ser reintroduzido dentro da natureza, dentro das normativas, né? E nesse caminho assim que a gente vê também que às vezes o centro não é suficiente, mesmo já não tendo esse centro aqui, outros caminhos que a gente pode pensar de normatização para que instituições e voluntários capacitados a fazer esse trabalho possam ajudar também a atuar, entendeu? Que se unam, né? Que a gente crie um alicerce forte aí. E as passagens de fauna, como eu já falei, como uma solução anterior, né? Então, eu queria entrar um pouquinho nesse caso dos gambás, né? Então, a gente falou desse sinantropismo, que é assim, o animal, por pressão mesmo, aprende a viver junto com o homem, né? E não é o animal silvestre, a gente está falando do animal silvestre. Não é aquele animal domesticado que a gente tem por companhia, né? Que nem os gatos e cachorros, ou por produção, ou por transporte. São animais de vida livre na natureza que aprendem a conviver com o homem e tirar vantagem disso, né? E aí há um papel muito importante da educação ambiental. Olha, eu estava falando longe, né? Do microfone. Um papel muito importante da educação ambiental é também de mostrar como que como que a gente pode tirar vantagem, no bom sentido, não explorando o animal, mas da companhia desses animais. O que é de bom ter um saruezinho perto da gente, uma maritaca, uma aranha, né? A pomba. Cada animal tem uma função no ecossistema. E tem também uma função, com certeza, para a gente também, né? Então, os gambás, os saruês, especificamente, têm uma função importantíssima na saúde pública. Né? Então, ao passo que vai aumentando essa pressão de fragmentar os habitats deles, mais esse sinantropismo, esses animais vão chegando perto da gente nas cidades. E aí, então, entrando um pouquinho nesse universo dos saruês aí. Eles são também chamados, né, o gambá brasileiro, que também existe uma espécie também nos Estados Unidos, que a gente chama de opossum lá, a gente usa essa nomenclatura em inglês, mas aqui em São Paulo, ele é conhecido no estado de São Paulo como saruê, mas ele também é chamado por outros nomes no Brasil afora. Então, mucura, caçaco, timbu, sarigu, taibu, micurê, e tem outros. Né? Eles são animais
eu acho lindos, incríveis, são animais inofensivos, super úteis que a gente vai ver, e são animais protegidos por lei, tá? Pelo simples fato de serem animais silvestres, eles já são protegidos por lei. Então, maltratar animais silvestres, maltratar um gambá, como culturalmente é feito no Brasil, qualquer que seja a sua... ou pensar que qualquer que seja a justificativa, é crime ambiental. Né? Matar um animal é crime ambiental. Desse daqui, como qualquer outro animal, né, gente? Mas, nesse caso aqui... qualquer outro maus tratos, né? Estou falando de animal. Nesse caso, de animal silvestre é isso. Então, ele é Existem 3 espécies aqui no Brasil. A que a gente vê mais frequente aqui em Campinas, na verdade, o que domina é o gambá de orelha branca, esse aqui de cima, o albiventris, né? Que ele está presente em outros biomas também, é o que está presente na maior parte do Brasil. A gente tem o de orelha preta também, que está mais na parte do litoral, ele é mais de Mata Atlântica. De vez em nunca aparece um aqui em Campinas. E o marsupialis, que é chamado também como gambá comum, que é uma espécie que já dá para a Amazônia, ele já é mais da América central, do Sul, ali mais para Central. Né? Então, a gente tem essas 3 espécies aqui no Brasil. E o gambazinho de orelha branca aqui na região de Campinas. Né? Então, como eu falei, eles são animais incompreendidos culturalmente. Né? Eu lembro da minha infância, assim... Deu brincando com meus irmãos amiguinhos da rua e o pessoal achou um gambá e foram matar o gambá e o gambá era um troféu. Era como se fosse um troféu, porque o animal era mau. E eu cresci aprendendo isso com as outras crianças, né? Mas duvidando, viu, gente? Porque eu já gostava dos bichinhos, morrendo de dó. E aí, essa foto aí que eu estou mostrando para vocês é de uma gambazinha que foi... Sabe quando dá um estalo, assim, que a gente fala assim, esse é o ponto de virada? Esse foi meu ponto de virada e foi no começo de outubro desse ano, dia 6 de outubro agora, de 2023. Por quê? Me ligou uma mãe de uma escola, foi buscar a filha dela numa escola aqui de Campinas, e ela falou, Queca, eu peguei seu contato... desculpa, me chamo de Queca também, sou conhecida como Queca, por aí. Eu peguei seu contato com alguém, doutor do bicho bom, tal, e mataram uma mãe saruê na escola, foram os adultos, mataram a paulada, e ela tem 9 bebezinhos dentro do marsúpio. Né? E aí eu vou falar um pouquinho também disso, que eles são animais marsupiais, né? Eles são parentes do canguru, na verdade. Então, os animais, os filhotinhos nascem, eles migram, né, para a bolsinha da mãe, ela tem uma bolsinha na barriga externa, que tem as tetinhas lá, que os saruezinhos nascem bem pequenininhos, com 12 dias, 1 centímetro, 2, migram pelos pelos, escalando os pelos e vão para lá e ficam... precisam de um tempo ali no marsúpio para se desenvolver. Depois eles migram para as costas das mães, né? Mas eles nascem bem pequenininhos. E aí o que acontece? Se essa mãe morre, esses filhotes estão condenados, né? Também a morrer. Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para trás. Então, o que acontece? Essa mãe chegou para mim com um filhotinho já estava morto e os outros filhotinhos do marsúpio ainda vivos, né? Então, grudados, aqui as fotos mostram essa sequência, grudados na tetinha da mãe, que eu tive que tirar e cuidei por alguns dias, mas eles não sobrevivem, é muito difícil, né? É muito difícil esse cuidado, é um cuidado muito específico. Esses animais requerem um cuidado assim muito especializado, ainda mais quando pequenos, tem uma série a reabilitação deles tem uma série de fases que você tem que fazer, o leite certo, a frequência certa, a temperatura certa, eles têm que ficar num ambiente aquecido, depois vai mudando a alimentação, o espaço, eles têm que ficar em isolamento para continuar a serem ariscos, terem medo dos homens, que a gente quer que eles tenham medo dos homens, aprender a caçar. Então, é um processinho longo desse de reabilitação. Não é fácil, né, para qualquer um. E eles não podem comer muita fruta, senão desenvolve uma doença que rouba calça dos ossos. É complicadinho. Mas eles sofrem, então, com isso, com essas crenças, né, com essa desinformação, a falta de informação. Então, me veio uma coisa tão ruim que eu falei, meu Deus, dentro de uma escola... essa saruezinha, né, foi morta. E aí eu fiquei perguntando, o que te relataram sobre isso? Era isso. As pessoas estavam falando que o gambá ia atacar. Então, estavam com medo, na verdade, do gambá. E o gambá, a mamãe gambá, cheia de filhote, com certeza, com muito mais medo das pessoas, um monte de gente em cima delas, ela só querendo passar. E aí aconteceu isso. As pessoas com medo mataram. E essa é uma história muito triste. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a fazer um processo de vivências lá em casa, chamando crianças e adultos para
conversar um pouquinho sobre eles. Mas esse aí eu vou continuar falando depois. Vamos continuar falando aqui sobre algumas coisas para a gente desmistificar sobre esse animal, né? Então, para todo mundo que estiver ouvindo, tiver oportunidade, também entender um pouquinho disso que eu estou falando. Quais são as crenças, né? Então, eles são parentes do canguru, do coala, eles são animais incríveis que os animais ficam na bolsinha. Eles não têm nada a ver com esse outro gambazão aí, que é aquele branco e preto que a gente vê de desenho animado, que, na verdade, que nos Estados Unidos eles chamam de skunk, e aqui a gente chama de cangambá. A gente tem ele no Nordeste brasileiro. E ele sim, uma defesa dele é soltar aquele spray fedido, fedorento. É uma defesa dele. Né? Eu já cuidei de vários lá e é real. Mas o nosso gambazinho, o saruê aqui, não tem nada a ver, não é parente desse animal. Esse animal é parente mais do furão, do texugo, e o nosso gambazinho é parente do canguru. Obrigada, isso. Então, vamos desmistificar um pouquinho disso que as pessoas pensam sobre o saruê. Então, o saruê não transmite raiva, gente. O corpo dele, ele é um animal fantástico também, que ele já tem a temperatura dele já é mais baixa e, por conta disso, o vírus da raiva pode chegar ali, mas não sobrevive. Então, ele não é um vetor de vírus da raiva. Então, ele não contrai a raiva. Ele não solta esse spray que eu falei. Ele não ataca pessoas ou animais domésticos. O que acontece? Qual que é a defesa dele? Ele vai mostrar os dentes. Os saruês, eles são tanto predadores, eles predam outros animais, como são presas. Né? Então, eles também têm que fugir dos predadores deles. Então, o que eles fazem para se defender? Eles abrem a boca, eles vão rosnar, eles vão fingir que vão pular em cima de vocês. Mas, quando a pessoa vê isso, significa que ele está com medo e querendo dizer, sai fora daqui. Só que as pessoas entendem isso, o quê? Ele vai me atacar, ele vai me pegar. Então, essa é uma das grandes coisas. Eles não vão atacar a pessoa. Claro, se você for pôr a mão nele, ele está nervoso, ele vai se defender mordendo. Mas, assim, se ele estiver passando e mostrar os dentes para você, rosnar, ele não vai te atacar que nem um bicho ativamente, tá? É só uma defesa dele. Ele vai querer mostrar que ele é grande, que ele é mau. Mas ele é legal. Entendeu? No fundo, ele é legal. E outra coisa que ele é muito legal, olha ele aqui. Essa outra foto, ele com o cachorro, que eu brinco, eu falo com as crianças, o cachorro está com cara de bobão. Ele se finge de morto. Então, ele também tem um processo no corpo dele que chama tanatose, que é uma coisa fisiológica, que ele vai diminuindo a atividade metabólica dele, dos órgãos, tudo, como se ele morresse mesmo por até 2 horas. E aí o animal, normalmente, assim, de caça, às vezes algum... Ele levanta assim, ó, ele até abre o olhinho assim, mexe a cabecinha e fala, tá tudo certo, e vai andando. Ele é muito legal, porque ele entende, né, aprendeu evolutivamente que algumas caças assim, o animal vai brincar ou vai querer matar o bicho para comer, e se ele já encontrar o bicho morto, o predador às vezes desconfia. Pode ser que tenha uma doença, pode ser que tenha uma coisa, ele não pega. Então, essa é uma outra maneira de defender ele. Não é atacando pessoas, é fingir de morto. Então, se encontrar um gambazinho morto, corre o risco dele estar em processo de tanatose. Outra coisa que as pessoas confundem muito, né? Porque a gente tem um problema. Outro animal sinantrópico é o rato, o ratazana, que geram problemas mesmo, assim, de questão de doenças, né? Leptospirose com a urina. O saruê não é parente do rato, né? Totalmente diferente. Pode até ser que o pessoal ache o rabinho do saruê enrola, o do rato não, se tem alguma dúvida de entender, mas eles são totalmente diferentes e ele não transmite doença, não transmite a leptospirose, né? E a mesma coisa, se aparecer um saruê no meu quintal, na minha casa, ele não tem risco de transmitir doenças. O risco dele de transmitir uma doença é a mesma coisa que um cachorro de rua ou um gato de rua aparecer na sua casa. Entendeu? Então, é esse tipo de questão que acontece aí. Então, isso são os mitos que as pessoas pensam, né? E algumas verdades, que nem eu já falei para vocês. Que isso daqui, essas verdades são fantásticas, que é assim, ó, lembra do que eu estava falando da interação do homem com o animal, né? Isso daqui é todo o ganho que o homem pode ter com a interação desses animais, porque eles são realmente incríveis. Então, isso aqui, na verdade, essa primeira que eles dependem, né, da mãe para se desenvolver. Mas olha que animais fantásticos que eles fazem. Eles predam um caramujo africano, que é uma espécie invasora, que também que está aqui tomando conta aqui de Campinas, em vários lugares, e é um caramujo que pode transmitir doença, meningite, o muco dele, né? Então, eles predam esses animais que
viraram uma praga aqui, eles acabam comendo, ocupando o habitat de outros animais. Eles são predadores de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas. Olha que incrível. Hoje, eu vindo para cá, vereador, eu vi uma placa ali no caminho da cidade falando sobre o controle de escorpiões. A gente está com surto de escorpiões em Campinas, né? Até pouco tempo atrás, a gente estava com o quê? Com a questão da febre maculosa, por conta dos carrapatos. E adivinha só? Eles comem. Um único gambazinho adulto pode comer até 4.000 carrapatos por semana. Então, olha que incrível, né? Então, eles comem escorpião, eles comem cobra, eles predam, eles são imunes ao veneno da cobra. Então, eles são... Olha para a saúde pública, que coisa linda. Existem estudos sobre as proteínas do sangue dos saruês para entender se pode fazer vacina para ou soro, né? Por conta dessa imunidade ao veneno. Olha que legal. E eles são, eu brinco que eles são plantadores de floresta, que eles se alimentam também de sementes, de frutos, e vão dispersando as sementes por aí, né? E aí o carrapatinho. Então, não são seres incríveis para ter por perto? Eles não fazem nada de mal. E eles são fofos ainda. As pessoas que não veem, às vezes, isso. Né? Mas eles têm a defesa deles, gente. Então, e eles nem fedidos são, né? Mas, como uma outra defesa também, eles fazem xixi e cocô para se defender. Isso é verdade. E xixi e cocô de ninguém é cheiroso, né, gente? Então, o fedorzinho dele vem disso daí, tá bom? Mas eles são animais incríveis que merecem a sua preservação. Então, aqui são fotos, então, ataque por cães, eles com paraplégicos, né, atropelamento, isso que a gente já falou, afogamento, eles caem na piscina, tem muitos casos disso que eu pego, caem na piscina e eles não conseguem sair, eles nadam bem, mas não conseguem sair da borda. E esse é um grande problema que a gente tem enfrentado desde julho agora, né? Julho é a época de reprodução deles, e aí, como eu falei, são 12 dias só de gestação, aí esse filhotinho sai, saem da cloaca, escalam até o marsúpio, começam a alimentar lá, depois vão para as costas da mãe. E aí o que acontece? As mães lentas, super gordonas, né? Imagina a mulher grávida, já é mais lenta. Imagina uma mãe com 11 filhotes dentro do marsúpio, né? Carregando aquilo na barriga. Então, ela vai atrás das casas, das pessoas, né? Aquela história, lembrando do sinantropismo. O habitat dela está sendo degradado, diminuído, elas vão para casa das pessoas em busca de alimento e abrigo. E nessa história de ser lenta, elas muito acabam sendo atropeladas. Então, é super importante orientar as pessoas. Se acha uma gambazinha atropelada, olha dentro da barriguinha, se não tem os filhotes ali, né? Então, muitos animais desses bichinhos acabam caindo das costas das mães. Os animais domésticos, principalmente cachorros, gostam muito de pegar o saruê. Eles são noturnos, eles vão nos quintais. Então, a gente orienta. Se você está vendo que tem saruê na sua casa, a gente orienta a população. Prender os cachorros, guarda a ração, porque eles são oportunistas, eles comem de tudo. Eles vão comer a banana da sua marmita, se você deixar aberta, eles aparecerem aqui. Né? Que nem alguém estava relatando que eles passeiam aqui pela Câmara também dos vereadores. Então, gente, só que são milhares. Vocês não estão entendendo. Esse ano eu fiquei assustada, porque a gente acaba fazendo esse trabalho assim, com os voluntários. Né? Olha essa foto aqui. Isso aqui é de um CETRAS, de um CRAS, né? De um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Rio de Janeiro. São centenas que chegam lá, né? Quando chegam. E a gente, em Campinas, nem tem um desse. A gente nem tem um centro para receber isso. Então, você fica muito na ação de voluntários, né? Que nem normatizados estão, mas estão fazendo uma ação assim, pela saúde pública, pelos direitos desses animais, uma ação de cidadania. E então, existe esse movimento de voluntários no país todo. Né? Então, eu tenho, pela Todo Bicho Bom também, essa vontade de treinar pessoas para dar o apoio necessário que a gente consiga aqui, capacitar pessoas aí, né? Mas tem um estudo que foi feito pelo José Truda Palazzo, que é uma pessoa também muito engajada nessa causa, sobre essa história de terem voluntários resgatistas. Né? Então, são pessoas que ajudam, biólogos, veterinários, ou cidadãos comuns que acabam sendo treinados e ajudam a resgatar e reabilitar esses animais. Então, a gente tem, isso aqui foi uma pesquisa que ele fez em 2021, 47% dos resgatistas do país estão aqui no estado de São Paulo. Né? Olha o custo estimado, né, com o resgate dos gambás que essas pessoas têm. Né? 28% é mais de R$1.000 que as pessoas gastam. Eu fiz uma conta logo que eu abri a Todo Bicho Bom. Em 2 meses, eu gastei R$4.000
do meu bolso, né, na época, assim, com reabilitação dos silvestres, principalmente de Barão Geraldo, ia naquela loucura, assim, para ajudar com o que tinha, porque às vezes é de domingo, você não consegue acionar a polícia, ou às vezes a polícia mesmo fala, ou o bombeiro, nós vamos jogar esse, o filhotinho, solta ele no mato. E aí aquilo que eu falei um pouquinho também, às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento. Se eu soltar um saruezinho com menos de 100 gramas no mato, ele não vai sobreviver, entendeu? De novo. Então ele precisa ser resgatado e reabilitado. Né? E olha que legal, esse trabalho dos voluntários eu quero enaltecer porque eu sou uma delas e acho que é um trabalho importante, um dia para a gente pensar nisso em outra hora. Né? Mas 84% dos gambazinhos que são cuidados por essas pessoas, eles acabam voltando, sendo reintroduzidos pela natureza. Né? Então, é um número alto, muito legal. Então, são muitos casos mesmo, maltratos, né? Isso tudo que eu falei para vocês. O pessoal não sabe o que fazer, o que eu faço para evitar acidente, medo, e eu lido com isso diariamente. Porque as pessoas me ligam, as pessoas me escrevem no WhatsApp, não tem hora, não tem feriado, não tem domingo, é 11 horas. E eu não consigo não ajudar. Né? Então, pensando nisso, né, eu entendi muito nesse processo, a gente falando da educação ambiental, o quão importante que é isso, né, que é desmistificar sobre esses animais e outros. Né? Tem a história das maritacas, que hoje a gente está focando nos saruês, mas são tantos outros que a gente poderia falar. Mas o caso do saruê, agora que a gente está vivendo, é uma época até dezembro crítica, né? Então, assim, entender a importância desses animais, saber das curiosidades, né? Então isso eu entendi que é imprescindível. Quando as pessoas têm a informação correta, né? Quando tem as orientações, a gente consegue salvar muito mais os animais. Eu faço orientações de primeiros socorros também. Então esse é um dos grandes esforços da Todo Bicho Bom, que é esse meu projeto, né? Que eu estou também formalizando numa organização da sociedade civil. E é esse trabalho de educação com bem-estar animal e a reabilitação de silvestres. Então, eu tenho esse projeto da casinha de passagem, esse aí é um pouquinho das fotos dos animais que eu já reabilitei ou já passaram por mim. E até me emociona de ver, porque tem cada caso, cada história. E nesses 2 anos de trabalho, eu já consegui resgatar, reabilitar e reintroduzir cerca de 150 saruezinhos. Então, é um orgulho que eu tenho, é um projetinho assim do meu coração. E aí eu faço atividade de educação ambiental na pandemia, eu criei esse curso online. A primeira vez eu fiz ao vivo e depois, até hoje, as pessoas podem acessar no YouTube. Né? Eu faço um certificadinho que eu falo bastante sobre a importância, os mitos, né? Até como primeiros socorros e a reabilitação, eu trato um pouco disso. Então, acho que cerca de 75 pessoas já fizeram esse meu curso, ele continua disponível. Aí, aquilo que eu falei para vocês, que em outubro, né? Em outubro foi essa virada, esse turning point que eu comecei, que eu falei, não, aquela gambazinha morta na escola é demais. A gente não pode seguir com essa barbárie, com maus tratos à espécie, com essa desinformação, adulto na frente de criança matando animal e achando que está tudo bem, entendeu? E aí que eu comecei a fazer essas vivências, e eu fiz 7 vivências, e por essas vivências 250 pessoas passaram por elas, adultos e crianças. Então assim, eu abordo com as crianças, né, sobre a questão dos filhotes, da orfandade, tudo, e trato muito isso assim para chamar as pessoas. Você tem medo? Ou você convive com o saruê no seu quintal? Já resgatou algum? Também fica indignada com maus tratos, né? Tem curiosidade? Quer ajudar a protegê-los? Então, com essa história aí, eu vou engajando as pessoas e falo que eu estou formando a minha trupe de protetores dos saruês. Né? Então, essas pessoas aí, na verdade, quando eu falo trupe, é brincadeira, mas é real. Eu acredito muito nisso, de pessoas que são multiplicadoras, né? Crianças, lideranças nas escolas, lideranças jovens multiplicando para os professores, multiplicando para os pais, os condomínios. Né? Então, esse é um pouquinho dos 3 tipos de vivência que eu fiz. Eu tenho esse projeto muito especial, que é o projeto Saruê na Escola também, que são oficinas, né, para fazer com as crianças, lúdicas, na escola. Eu já desenvolvi até em inglês, né, em escola de inglês. Eu também tenho essa possibilidade. Como eu morei fora, de fazer bilíngue, então também tem esse apelo legal, né, para as pessoas. E são oficinas adaptáveis para qualquer série.
né? Então, essa daqui tem fotinhos da educação infantil. Então, eu crio materiais para eles trabalharem com os pais em casa, passatempo, colagem, eles levam adesivo, né, para depois mostrar para outras crianças. Então, esse é um projeto que eu adoraria ver um dia, assim, que a gente pudesse espalhar por Campinas, né, nas escolas públicas. Olha que legal. As crianças ficam encantadas, 100% encantadas, porque as pessoas não têm ideia desses animais, né? E se a gente puder mostrar algum animal, ainda é mais legal ainda. E outro daqui que surgiu muito forte agora dessa leva, e eu digo assim, desse 1 mês e meio de trabalho intenso que eu tenho, 2 meses, na verdade, de reabilitação agora nessa fase, que a gente fala que a baby season, a estação dos bebês, que é 2 condomínios e um bairro, uma associação de moradores de um bairro veio me pedir se eu poderia dar palestras lá. E aconteceu no prédio do meu pai, por quê? É isso, os saruês estão por toda parte. E as pessoas... Então, no condomínio das pessoas, então, entrou um saruê, o saruê está morando dentro da minha churrasqueira. O que eu faço? O saruê tem isso. Achei um filhote disso. Então, essa série de outras coisas que eu já falei para vocês, né? Para evitar, as pessoas não sabem o que fazer, eu encontro o filhote assim, assado. Então, essa é uma outra oportunidade que eu falei, nossa, olha que legal, uma oportunidade de a gente formar lideranças multiplicadoras locais, né? Então, assim, que nem a gente tem as brigadas de incêndio, né? Que é obrigatório dentro dos condomínios, dessas coisas. Pô, a gente não pode ter as brigadas ambientais ou os representantes ambientais ali. Então, eu fiquei com vontade de implementar muito, que eu chamei esse projeto Saruê em Casa, mas é a ideia das pessoas poderem multiplicar com informações isso. E aí também folhetos informativos, né? Eu faço bastante conteúdo para as mídias sociais. A ideia da gente fazer um folheto para a população também, que eu acho que ajuda bastante. Em outros lugares o pessoal tem feito, né? A informação, fotos, né? Visual, sempre salva. Então, acho que é isso, pessoal, da minha parte que eu queria trazer. Eu agradeço muito ao vereador Permínio pela oportunidade de estar aqui hoje nessa reunião da comissão, apresentando um pouquinho da minha visão, da minha experiência e das minhas paixões e das minhas lutas. E acho que fica aberto para a gente discutir um pouquinho, né? E contem comigo aí nesse processo. Obrigado, doutora Érica. Foi muito boa a sua apresentação. Tá de parabéns. E dizer que não é um projetinho, não. É um super projeto. Só fazer uma correção aqui. Tá muito interessante e tem o nosso apoio aqui na Câmara. Pode contar como presidente da comissão. Tenho certeza que a gente vai caminhar junto aí para estar buscando algumas coisas boas que vai acontecer, que podem não, que vai acontecer, eu tenho certeza. Que eu bom. acho que a gente pode propor muitas coisas, né, para o município de Campinas. Inclusive, o primeiro passo é buscar a implantação de um CETRAS aí. Campinas já passou da hora de ter isso, até porque Jundiaí tem, todos os animais silvestres que são encontrados aqui tem que ter algum tipo de acolhimento, é levado para Jundiaí. Então, Campinas já passou da hora. Eu sempre cobro isso daí, como presidente da comissão, não só nessa questão, mas em várias coisas, na questão da proteção animal. E dizer ali, né, naquela apresentação que ele não sabia que ele era predador de cobra, né, devido a ser imune, né? Eu nem comentei, viu, vereador? Olha que interessante, tem um estudo que eles são incríveis mesmo, não para, né, a lista, que um único gambazinho pode levar até 80 picadas de cobra coral que ele sobrevive. E ele fica lá na luta de predar. Então, a gente tinha que deixar ele em vários lugares aqui na cidade de Campinas, porque tem tanta cobra por aí. Você vê? Então, eles são super importantes em todos os sentidos. Ele ia ajudar muito. Mas esse daí a gente não quer que eles mordam, não, tadinhos, né? Ele não vai morder, não vai pegar eles, não. Mas como eles são imunes, né, eles iam sobreviver bem em certos lugares, né? A gente não consegue sobreviver, mas eles sim, com certeza sobrevivem. E o mais interessante, né? Até falar para o Dário como médico, né, prefeito de Campinas, da gente ver a possibilidade de um projeto aí da gente procriar, né, os saruês
em locais onde tem essa concentração de capivara, né? Que para mim é uma novidade, também não tinha esse conhecimento. E todo mundo tenta buscar uma solução para as capivaras. Então, E, no meu ponto de vista, com essa apresentação, isso daí seria um dos caminhos. Porque Lagoa do Taquaral, Parque das Águas, são os locais públicos onde tem muita concentração de capivara. E na questão da proteção, né, através da lei ambiental, eu acho que o saruê ali, a gente protegendo e fazendo essa campanha para procriar os saruês nesses locais, seria um predador do carrapato estrela, né? A gente tem bastante saruezinho ali na Lagoa do Taquaral, mas é super importante o que você está falando, porque, de novo, eles são incompreendidos. A gente tem a questão dos gatos ali, e os saruês são oportunistas, vão comer a comida dos gatos. Dá uma problemática também para o pessoal da ONG que cuida dos gatos ali, também já trabalhei, o pessoal de lá é bem legal, mas é uma solução maravilhosa da gente pensar, né? Como é que a gente pode integrar essas questões aí, né, do convívio dos animais ali. Mas é super importante, bem legal muito mesmo. Muito importante, até porque eles estão indo nos parques, né? Fazendo lá algum tipo de, não sei se é dedetização ou alguma coisa que estão tentando buscar uma solução. Mas eu acho que a solução mais prática, né, seria preservar o meio ambiente, né, essa questão aí, e fazer uma campanha, né, para a gente estar fazendo a procriação dos saruês. Como eu disse, aqui na Câmara Municipal tem. Né, graças a Deus, os funcionários da Câmara têm essa conscientização e ajudam a cuidar. Ali na região do Parque Jambeiro tem a Floresta Serra d'Água, que é uma região muito rica, né, em natureza. Tem a Lagoa do Jambeiro, tem o Parque das Águas. Tudo locais onde tem a capivara. Ali é um local onde elas têm uma rota de andar, né, sai de um lugar vai para o outro. E a gente protegendo ia fazer um contraponto, né, maravilhoso. Do meu ponto de vista. Uhum. Mas, assim, existem várias propostas que a gente pode estar caminhando junto. A Raíssa está aqui, a minha chefe de gabinete. Eu tenho certeza que ela já pontuou várias coisas onde a gente pode estar propondo, né, para o Poder Executivo e ajudando em todos os sentidos. Então, eu queria deixar aqui o meu total apoio, né? Parabéns pela palestra e gostaria de ter você mais vezes aí para a gente estar propondo coisas boas para a cidade, na proteção do saruê e também na questão da educação ambiental, onde pode ser inserido no currículo da cidade uma grade aí que pode estar fazendo ou palestra ou apresentação dentro das escolas municipais. Maravilhoso. Então, deixo aqui o meu total apoio. E como a gente já está chegando no final, né, só queria passar a palavra para você fazer as suas considerações finais e depois eu faço o encerramento aqui. Tá bom. Obrigada, vereador. Nossa, eu fico muito contente, viu? Que bom. Contem comigo, então, também. E acho que tem muita coisa legal mesmo que a gente pode fazer. Eu acho que é uma questão de unir esforços mesmo. A população está... É uma coisa que está atingindo todo mundo, entendeu? Quem mora em casa, né? Então, eu falei, o prédio do meu pai apareceu um saruezinho lá. Então, é uma questão de interesse público gigante, né? E é uma questão de direitos desses animais também, é uma questão de crimes ambientais, então, de saúde pública. Então, dá para a gente pensar em várias coisas. Então, fico feliz, muito obrigada, agradeço o apoio, contem comigo, e obrigada pela oportunidade, obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais também sobre os saruês. Eu que agradeço, doutora Érica, e, neste momento, eu declaro encerrada a 9ª reunião ordinária da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, onde hoje o tema foi Educação Ambiental, Bem-Estar Animais e Animais Silvestres, onde falou sobre os saruês. E eu tenho certeza que será muito bem aceito pela população que nos assistiu e na hora da transmissão tenho certeza que muitas pessoas vão procurar a gente, vai procurar o gabinete para a gente estar encaminhando para fazer em conjunto palestras e estar informando a população na proteção do saruê. Muito obrigado a todos.
TV Câmara, Campinas.